Vamos voltar um pouco na história da teoria da evolução. O primeiro fóssil de um ancestral supostamente humano foi descoberto em 1856, 3 anos depois de Darwin publicar A Origem das Espécies. Trabalhadores de uma pedreira no Vale do Neander, perto de Düsseldorf, na Alemanha, acharam numa caverna um esqueleto que parecia humano, mas era muito diferente. Os ossos das pernas eram curvos e os dos braços sugeriam uma estrutura muscular muito forte. O crânio era achatado e seu tamanho sugeria um crânio de um homem adulto, com cerca de 1.400 centímetros cúbicos. Acima das órbitas oculares, porém no lugar onde ficariam as sobrancelhas, havia uma saliência muito grande que nada tinha de humana. O homem de Neandertal, como o fóssil foi batizado, foi considerado o elo perdido entre os símios e os humanos, e réplicas de como eles seriam foram espalhadas por museus de todo o mundo. Em 1891, porém, foi encontrado na ilha de Java, na Indonésia, restos fósseis de um ser bem mais primitivo, com um cérebro de apenas 860 centímetros cúbicos. O homem de Java, como foi chamado, era o Pithecanthropus erectus, e hoje é identificado como o Homo erectus, uma espécie anterior ao homem de Neandertal. Em 1924, as origens humanas recuaram ainda mais com a descoberta do Australopithecus africanus, literalmente macaco do sul da África, o primeiro ser intermediário entre o gênero Homo e os ancestrais símios, encontrado em uma caverna de calcário na África do Sul. Ele tinha o crânio de um macaco, mas mandíbulas e dentes mais parecidos com os dos humanos, e o mais importante, era bípede. O grande problema é que, embora esses exemplares históricos ainda sejam usados por muitos como evidência do evolucionismo, o tempo mostrou que se tratava de falsas pistas. O homem de Neandertal, para começo de conversa, já não é mais considerado um ancestral dos seres humanos. Aliás, os próprios evolucionistas assim chegaram à conclusão. Ele seria apenas um parente distante. Segundo estudos feitos por uma junta de cientistas alemães, americanos e franceses, a partir do DNA mitocondrial, os fósseis encontrados na Bélgica descartam a ideia de que os neandertais pertenceriam de fato à linhagem humana. E o curioso é que era esta uma das principais evidências apresentadas a favor do evolucionismo. Quanto ao exemplar encontrado na ilha de Java, o seu descobridor foi o explorador holandês Eugène de Bois, e tudo o que ele encontrou foram uma caixa craniana occipital e um fêmur e um dente molar, todos em lugares completamente diferentes. Gratuitamente, ele supôs que pertenceriam ao mesmo ser. Como o crânio era símio e o fêmur humano, supôs ser um macaco que andava em pé. Nasceu assim o Pithecanthropus erectus. O estranho é que Eugène de Bois não permitia mais ninguém examinar os fósseis. Somente 35 anos depois, o Dr. Herdlicka, do Instituto Smithsoniano, foi examinar o achado e se espantou com a pobreza das evidências. O achado foi então desconsiderado no mundo acadêmico. No início do século XX, estes 3 geólogos, sendo o do centro famoso Charles Dawson, encontraram no sul da Inglaterra o que seria um crânio humano perto de um maxilar semelhante ao de um macaco. A sua descoberta ficou famosa e foi batizada de O Homem de Piltdown. Um segundo crânio, encontrado na mesma região pelo professor Arthur Smith Woodward, confirmou aparentemente a tese da primeira descoberta e convenceu a maioria dos pesquisadores de que o homem de Piltdown, então chamado Eanthropus dawsoni, era o tão sonhado elo perdido e que o mesmo tinha pelo menos 500 mil de anos. Testes, porém, feitos a partir de 1950, mostraram que o crânio, datado em centenas de milhares de anos, era, na verdade, o crânio de um homem moderno. E o maxilar nada tinha a ver com o crânio. Era apenas a mandíbula de um macaco e esta era tão velha quanto o ano de sua descoberta. Tudo não passava de uma trapaça. Muitos também foram levados a crer que os embriões de seres humanos e de animais passavam por vários estágios evolutivos, recapitulando o próprio processo da evolução. Para evidenciar o seu parentesco, dispuseram-se fotos que aparentemente comprovariam que embriões de seres humanos, galinhas, peixes e macacos eram de fato muito similares. Esta ideia, então classificada como lei biogenética, foi cunhada por volta de 1860 pelo médico alemão Ernest Haeckel, um dos principais aliados de Darwin, juntamente com Huxley. Ele dizia que a ontogenia recapitula a filogenia, ou seja, a recapitulação embriológica. A sua tese era de que um organismo em estado embrionário recapitularia os traços evolutivos da natureza e se pareceria tremendamente com outro, evidenciando assim a sua origem comum. Uma vez que Haeckel também era versado artista, veja aqui o quadro que ele mesmo desenhou e apresentava em seus debates contra o criacionismo. Note como os embriões de um ser humano se parecem com os de um porco, de um peixe, de uma salamandra e de outros animais que perfazem o desenho. O argumento evolucionista era quase irretorquível, não fosse um pequeno detalhe.
tudo, novamente, não passava de uma fraude. Quem descobriu inicialmente a farsa foi o Dr. Hittmeyer, professor de Zoologia e Anatomia Comparada da Universidade de Basileia, em 1868. Ele e outro cientista de Leipzig, o Dr. Wilhelm, mostraram que os desenhos de Haeckel foram uma modificação fraudulenta de outros originais. Uma das grandes incógnitas do evolucionismo moderno está no fato de que, mesmo sendo hoje largamente reconhecido que os desenhos de Haeckel foram fraudados, o seu esquema continua sendo ensinado em livros de biologia estudados em todo o mundo. Eu tenho aqui algo para mostrar a você. Trata-se da réplica de um fóssil que por anos serviu de argumento ao evolucionismo. É o Archaeopteryx, mas nesse caso não se trata de uma fraude e sim de uma má compreensão dos fatos. É que ele tinha garras nas asas, dentes no bico e cauda acima do normal, além de ser coberto de penas. Julgavam, com base nisto, que seria um réptil de asas, logo um legítimo exemplar de um elo perdido, isto é, de um ser que seria meio réptil, meio ave. Na época em que o fóssil apareceu, evolucionistas argumentavam que ele era o elo perdido e criacionistas contra-argumentavam que os avestruzes até hoje também possuem garras nas asas e os gansos dentes no bico e nem por isso deixavam de ser apenas aves. O problema é que quando encontraram os primeiros fósseis do Archaeopteryx em 1850, esses estavam bastante incompletos. Devido à semelhança de seus ossos com os desse dinossauro chamado Compsognathus, confundiram-no com um suposto lagarto emplumado, que hoje estaria extinto. Numa segunda tentativa, classificaram-no como sendo um Pterodactylus, mas isto também estava errado. Hoje, sabe-se finalmente que se tratava apenas de uma ave e nada mais. Mas um engano pior do que este aconteceu em 1922 e envolveu nada mais, nada menos que o respeitadíssimo paleontólogo Dr. Henry Fairfield Osborn, que aqui aparece junto a dois outros cientistas no escritório do Museu de História Natural de Nova York. É que o Dr. Osborn recebeu naquela data um dente fóssil que foi encontrado nos depósitos do Plioceno, no estado do Nebraska. Osborn era, na época, o diretor do Museu Americano de História Natural e, encantado, proclamou que o dente possuía características do homem e do chimpanzé, portanto seria um ancestral comum a ambos. Vários cientistas de renome apoiaram o paleontólogo que chegou a publicar no Jornal de Notícias Ilustradas de Londres o desenho de como seria o dono do dente e a sua fêmea, então tecnicamente chamados de Hesperopithecus. Este dente suscitou debates e num deles o mesmo foi mostrado como sendo uma prova cabal e irrefutável da ascendência animal do homem. O problema é que em 1927 outras partes do esqueleto foram encontradas e descobriu-se que o dente era de um porco. Hoje, o mesmo museu mostra orgulhosamente a reconstrução em resina de Lucy, uma Australopithecus que, segundo supõe-se, seria a verdadeira ancestral da raça humana. Mas seu esqueleto também está fragmentado. E já existem vozes, como a do antropólogo Michel Cremo, autor do livro Hidden History of the Human Race, A História Secreta da Raça Humana, que discordam da interpretação de Lucy como legítima ancestral humana. Bem, para quem sabe ler, um pingo é letra. Esperamos que estes exemplos o levem a uma visão mais crítica daquilo que comumente se diz. E, aliás, é por estas e outras razões que muitos acadêmicos de renome ainda preferem a velha máxima bíblica sobre as origens. Aquela que diz, no princípio, criou Deus os céus e a terra. A certeza de que temos um Criador que nos ama e que dá um sentido à história ainda é, e sempre será, a melhor das alternativas quanto à origem e o futuro da humanidade.